Início, vamos dar bom dia ao nosso grupo de estudos da ABC2 São Bernardo Jundiaí. E para começar, Paulo, pode nos conduzir em oração, por gentileza? Sim, com certeza. Obrigado, Deus, por esse momento maravilhoso em que estamos aqui disponibilizando uns aos outros o nosso coração para servir um ao outro. Que esse seja um momento de louvor a Ti, que nós possamos desenvolver o nosso intelecto, tenhamos liberdade de perguntar e expressar e contribuir para que possamos, a cada dia, a cada encontro, promover momentos de manifestação do Teu amor, daquilo que o Senhor tem dado a nós. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê a cada um essa consciência do compromisso que nós temos um com o outro, da responsabilidade de contribuir com o conhecimento e que cada um se sinta amado também com esse momento. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está presente, aqueles também que não puderam estar aqui conosco. Somos muitos, mas nem todos conseguem estar conectados ao mesmo tempo, mas que aqueles que estão nos vendo após, que não estão ao vivo agora conosco, que sejam abençoados também. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, para iniciar, vamos fazer a nossa apresentação, né? Nome, a cidade e um hobby, algo que gosta de fazer no tempo livre, algo que vocês fazem no tempo livre. Então, eu vou começar aqui pela minha câmera. Rodrigo, começa por você. Ih, tá sem fone. Abriu o áudio. Desculpa, estão me ouvindo agora? Meu nome é Rodrigo, eu sou de São Bernardo. Um hobby, eu gosto de tocar violão, toco desde criança, então sempre tiro um tempinho para estar tocando e treinando. Ah, maravilha. Agora, Saulo. Oi, pessoal, tudo bem? Sou daqui Tudo bem? Jundiaí. E o nome, né? Saulo, Jundiaí e o hobby, né? Isso. Eu gosto de ler. Ultimamente eu não estou conseguindo ler na velocidade que eu gostaria, mas eu gosto muito de ler. Às vezes, eu tenho até livros que eu nunca li, mas eu acabo comprando. Uma hora eu vou ler. Mas eu gosto muito de parar uma parte do dia assim, fazer uma leitura, né, tranquila no silêncio e tal. Muito bom. Agora, Brenda. Bom, eu sou a Brenda, eu sou de São Bernardo do Campo e o meu hobby é artesanato. Eu adoro um faça você mesmo, eu gosto de ficar criando e inventando coisas. Ah, que bacana. Paulo, aqui de Jundiaí, estado de São Paulo. Eu gosto muito de ler também. Eu ouvi vocês falando aí, eu acho que eu gosto um pouquinho de que cada um faz. Mas, assim, o que eu mais gosto mesmo, assim, em primeiro lugar, que eu mais me identifico é cuidar das plantas, bonsai. Meus vizinhos, inclusive, me dão, às vezes, umas plantinhas que estão morrendo e aí eu ressuscito elas. Tenho uma habilidade com as plantas, acho que elas gostam que eu cuido delas. Rapidinho elas ficam floridas, ficam fortes, ficam bonitas e eu fico feliz com isso. Acho muito legal. lembrei que não aguei meu feijão. Eu sou Renata, sou de São Bernardo, não tenho nenhuma habilidade com plantas, meu desafio está sendo cuidar de um feijão. E gosto muito de ler, acredito que entre ler e também cantar e dançar, a questão da arte em si é algo que me toca demais. Esses são os meus hobbies.
Paulo, posso pedir uma gentileza? Tem ali no compartilhamento de tela, não Sim, precisa me dar os poderes, porque como você está gravando, mas aí só colocar ali na setinha verde, tem para liberar para todos os participantes. liberado. Pessoal, hoje vamos falar de um tema, pelo menos para mim, é de suma importância, né? Que todos os dias Deus ele fala a respeito de rotinas de estudos, né? E a importância do cuidado, né, na rotina dos estudos. Deixa eu só compartilhar aqui, gente. F11. E estão vendo a minha tela? Maravilha, deixa eu só. E para basear nossos estudos de hoje, eu trouxe como a leitura do livro Liturgia do Ordinário, mas eu também trouxe outros livros para abordar a forma como a autora ela traz, né? Então, trazendo alguns assuntos onde a gente, em alguns temas que ela traz, a gente pode aprofundar um pouco mais, né? E a nossa rotina, ela está para adoração a Deus, né? Porque Deus, ele é Deus do Cronos, de Kairos, ele é Deus de tudo, onde não existe um pause com a vida de Deus, não existe um lugar, não sei se vocês é dessa época que tinha no pega-pega, um Pix, né? Onde ali é o Pix com Deus, né? O momento com Deus, onde você tem ali a sua vida secular e a sua vida litúrgica, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Sobre a importância da rotina, né? E aí, antes de iniciar, vamos imaginar a nossa rotina, a nossa agenda. Na agenda, eu não falo da agenda somente física, né? Mas a agenda daquilo que, do instante que a gente acorda até o momento onde nós dormimos. Existe essa segmentação que é secular e sagrado, sabe? Como que é essa divisão da nossa agenda, né? Porque isso eu digo por mim. Muitas das vezes, quando eu não puxo o freio e não reflito a respeito, o meu calendário ele não está voltado para Cristo. Ele está em responder o e-mail, ir correndo, pegar, fazer a minha marmita, preparar correndo. E esse é o exercício, essa imaginação da rotina e da agenda é o que a gente vai contemplar hoje, onde nossa liturgia diária, ela pode ser como forma de adoração a Deus, né? E por falar nisso, não sei se todos escutaram o áudio do Paulo, tá maravilhoso, do texto da Vanessa Belmonte, que ela fala a respeito da liturgia do ordinário, que é esse livro aqui. Esse livro, para quem tem um aplicativo da Pilgrim, ele tem com audiobook. Tem também versão e-book, né? Para quem tem esse aplicativo. E para falar sobre o ordinário, trouxe a palavra ordinário, né? Porque antes de falar da liturgia, antes de falar sobre o que é essa vivência do ordinário, a liturgia do ordinário, a gente precisa escarafunchar, mergulhar na palavra e compreender, né? Então, é o que se entende como comum, né? Trivial, usual, e também a respeito
do que se faz assim repetidamente, o que acontece muitas vezes, né? Então, no nosso dia, nós temos 24 horas. Aquilo que ocorre assim, nesse ordinário, nesse comum, é o que a gente vai tratar hoje, da liturgia do comum, a liturgia do trivial, e essa é a parte mais brilhante, né, que Deus nos dá, o tempo, né? E para isso, primeiro, não sei se vocês já viram esses ciclos, né? Que estão aqui ilustrados. Se vocês tiverem, se vocês quiserem falar a respeito de alguma coisa, me avisa, tá? Aqui eu trouxe os calendários das festas. Esse daqui, do Jewish Calendar, ele é a respeito do Antigo Testamento, né? São as festas de Deus. E já esse daqui, que está, que tem aqui tempo, como um ciclo de Natal, ele já é o calendário cristão, né? Onde demarca aqui todos os ciclos a respeito das festividades cristãs. O meu intuito aqui não é defender qual que é o melhor, qual que é o que a gente precisa utilizar, mas observar o ciclo que Deus ele mostra na Bíblia com as festas como forma de vivência para nós dividirmos o nosso tempo, porque Deus ele é Deus dos ciclos, ele é ciclo lunar, das estações, do dia e da noite, da gestação, tudo ele fala em ciclos. E a autora do originário, ela fala a respeito, mas nós segmentamos o nosso calendário para um calendário de trabalho, a um calendário programado dentro de um escopo que não é o escopo que vem da Bíblia, mas sim um calendário funcional. Então, refletir sobre esse tempo do calendário de Deus não é colocar Deus na sua agenda, mas sim viver na forma onde Deus ele coloca a respeito de cada fase de nossa vida, né? E eu vou até compartilhar com vocês. Eu tenho aqui, essa é a minha agenda, elas são 4 tomos. E porque eu não tive essa vivência de viver o calendário cristão desde pequena. Então, eu estou abrindo caminho na selva, na minha mente, né? Não existe um lugar onde eu já trilhei ou onde alguém já me ensinou a respeito. Então, eu estou ali como uma bandeirante, passando, abrindo caminho, uma nova rota, fazendo esse caminho, né? E essa agenda, ela é dividida em estações do ano. E por que eu estou falando a respeito disso? Porque eu falei assim, puxa, esse ano eu quero entender essas festas cristãs do Antigo Testamento, não para judaizar a igreja, não para judaizar a minha vida, mas entender que existe um calendário onde Deus ele traz à memória as festas e eu compreender essas festas como um lugar onde, quando a cultura é o que rege a nossa vida. Quando, por exemplo, falamos a respeito, o ano só começa depois do carnaval, é porque houve uma cultura e que estabeleceu uma norma de vida e que estabeleceu uma agenda. Nós, cristãos, temos a Bíblia, onde Deus ensina cada festa, cada detalhe. E a partir do momento que nós vivenciamos isso, nós cultivamos em nossa vida
que a nossa sociedade, o nosso entorno também faz parte desse cultivo e que assim a gente também pode influenciar no calendário que está no externo, né? Então é a partir da vivência desse calendário a vivência, né? Tanto que eu trouxe até um trecho aqui que fala a respeito da educação cristã, que está no livro Renovando a Mente do Educador. Fala sobre a educação cristã, ela requer um currículo vivo, que inspire e cultive o homem interior, um currículo cuja raízes seja a revelação divina. Então, o currículo vivo. O que é o currículo vivo? Quando eu penso em currículo vivo, é compreender as fases. Compreender as fases onde, assim como numa plantação existe as fases da colheita, na nossa vida a gente precisa compreender também essas fases de Deus. Então, vou dar sequência. Se caso vocês quiserem falar, me avisem aí, tá? E eu trouxe aqui esse... Alguém já ouviu falar do ciclo circadiano? Esse é o ciclo circadiano. A epigenética, diversos estudos relacionados à biologia humana, à forma de vida humana, diz a respeito que nós, por conta do advento da luz, nós estamos deixando de viver a vida como o ser humano em si, mas nós estamos vivendo como se nunca o sol se pôs. Então, o nosso metabolismo, tudo que é da nossa saúde, está tudo bagunçado, né? Então, um ciclo circadiano é o ciclo natural da vida, né? Onde aqui no momento da manhã a gente começa já a ter os hormônios que nos estimulam para o despertar, para ter o impulso de vida, né? E a partir do momento que vai passando o tempo, aqui já deveria entrar um momento onde, imagina na época onde não se tinha luz, então você precisava caçar, preparar tudo que tinha, porque a luz iria diminuir. Então, imagina na época onde era lamparinas, né? Ali, já próximo aqui do anoitecer, já estava se preparando para dormir. Então, o quanto as nossas criações está interferindo no nosso estado do ser humano, onde a hiperestimulação, os tecnológicos, os celulares, estão interferindo no nosso ser, na nossa qualidade da alimentação, da qualidade do nosso sono, na qualidade da produção dos nossos hormônios, na produção das nossas enzimas. Então, depois eu vou passar para vocês alguns artigos que eu li que, já avisando, esse ciclo é algo que eu almejo viver de verdade, assim, sabe? Mas eu ainda gosto de estudar bastante à noite, então é um desafio muito grande, né? Porque existe uma limpeza que se faz para começar a dormir. Então, eles falam a respeito de já começar a diminuir a luz, não utilizar o computador ou celulares, usar velas, iluminação mais amarela, mas é como uma alimentação saudável, é algo que é para a vida toda, e que ao longo da jornada a gente vai fazendo essas mudanças, essas implementações. Não dá para pegar um download de todas as coisas que precisa fazer e de uma forma neurótica viver.
isso, né? Porque senão também aí vira outro Deus, né? Porque isso é uma recomendação, isso é uma rotina onde nós nos observamos, nós enxergamos aquilo que precisamos colocar como potência, né, em nossa vida. Então, depois aí eu passo para vocês o artigo. A autora, alguém tem alguma coisa para dizer a respeito? Está muito interessante. Que bom. Eu gostei principalmente dessa questão porque existe um aspecto biológico, né? O ser humano sempre, né, por conta dessa pré-história, o advento da luz, ele tinha que interagir à noite, mais nos dias em que a iluminação fosse mais disponível e menos nos dias com menos luz. E com certeza isso interfere não só nas festas, como nas oportunidades de cada cultura se desenvolver, e a luz realmente fez uma grande diferença, né? A gente vê aí a tua fala, e é muito legal ouvir você falar, Renata, porque para a gente também não ser escravo de um pensamento, né, ou outro, mas buscar um equilíbrio e entender o nosso organismo, entender a nossa mente, e aí se encaixar os nossos propósitos, as nossas virtudes, as nossas forças e talentos, se adequar às rotinas e à liturgia do ordinário. Sim, e é uma coisa assim que, lendo os clássicos, isso me faz refletir bastante, né? Porque, para quem não sabe, eu faço parte de leitura de livros clássicos, de um grupo. Depois também eu vou mandar o link para vocês, que eles são ótimos. Mas o que a gente vê, assim, pode ser em filmes, pode ser nos livros, como, por exemplo, Frankenstein, você tem Metrópolis, você tem diversas coisas onde aquilo que criamos assusta, aquilo que criamos começa a tomar uma proporção onde não é a proporção divina. Então, pensa a respeito ali do Frankenstein. É uma criação que veio do homem e que tomou uma vida. Então, as redes sociais, a luz, tudo isso nós criamos, mas o quanto isso tomou vida na nossa vida, né? E essa é a parte. Não significa você deletar, você viver numa forma hieremita. É lógico, quem tem esse chamado de estar nesse lugar é uma escolha, né? Mas Deus nos chamou para ser sal e luz do mundo, onde nós vamos estar em meio a... tem uma coisa assim que eu sempre fico refletindo a respeito, né? Isso foi algo que eu li, mas eu não li a biografia do Santos Dumont, mas eu li a respeito que ele, quando viu os aviões sendo utilizados para a guerra, ele entrou em uma depressão. Isso eu vi em documentário, não sei se é de fato, mas aquilo que criamos, quando sai da nossa mão, ele pode ser utilizado de qualquer forma, com intenções que não vêm de Deus. Pode falar, Paulo. E é tão sério isso, né, Renata, que eu estava estudando com a minha filha, ajudando ela nos estudos dela. Aqui em casa a gente está fazendo alguns estudos e uma das matérias que nós pegamos para estudar é sobre animais diurnos e noturnos. E como São Paulo, a capital, né, e a metrópole, né, no geral, interferiu na vida dos animais. Então tem animais que eles se procriavam de dia e eram diurnos, eles tiveram que se adaptar para serem noturnos, para poderem se ouvir, porque eles não se ouviam. O canto dos pássaros, por exemplo, como o sabiá, entre outros, que cantavam às 6 horas, em São Paulo eles têm que cantar às 3
da manhã, porque senão eles não se ouvem, não conseguem continuar se reproduzindo. Então, a seriedade que é nós entendermos isso com profundidade. Então, realmente é um assunto muito importante, Renata. Nós, assim, nós interferimos, né, em tudo. Nossos hábitos, ele interfere não somente na nossa vida. Então, a autora, ela fala a respeito disso, né? E eu gostei muito da forma como a autora, ela segmenta. Ela segmenta com tópicos que aí ao longo da apresentação eu vou trazendo para você. Então, o primeiro é o acordar. E ela fala a respeito do acordar, do despertar para a vida, né? Então, quando eu trouxe aqui o ciclo circadiano, aqui nosso organismo deveria estar já com eu não sei os nomes das coisas, assim, de quais hormônios que tem que despertar. Só sei que aqui a gente deveria acordar e estar com disposição de vida, tá com aquele sair da cama, a vivacidade, descansados, não está fatigado. Então, a autora, ela fala a respeito que a o nosso acordar, ele deveria ser como o batismo, como o momento onde traz vida, o momento onde sabemos que somos amados, o momento que acordei, eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu trago a identidade para o meu viver, né? E isso é muito belo, né? Porque quantas vezes, eu não sei para vocês, a gente enrola para sair da cama e fala, só mais 5 minutinhos. E esse só mais 5 minutinhos, a gente está dizendo, eu não quero viver. Eu estou aqui, eu quero estar no momento fechado, mas com com essa liturgia, sabendo a respeito que é o momento do acordar, é o momento do despertar para fazermos a nossa maior potência, é uma escolha viver uma rotina implementando formas saudáveis onde nós escolhemos intencionalmente, porque tem até uma neurocientista que ela fala a respeito, 1, 2, 3, levantou. Porque se nós deixarmos a nossa carne dizer, é gostoso, a cama quentinha, ela é gostosa. Estar ali naquele momento de deitada, ele é gostoso, ele é prazeroso, mas quando nós sabemos a nossa identidade, nós sabemos que somos chamados para viver o nosso dia, nós escolhemos intencionalmente, que essa é a palavra do ordinário, é o intencional para a nossa rotina, né? E aí o próximo tópico, ela fala a respeito de fazendo a cama. E esse capítulo, eu lembrei, assim, para mim foi um tapa na cara, porque eu lembrei quando eu estava lá, na época de 2018, eu estava fazendo um curso, um coaching, e o professor falou assim, tem muitos jovens que querem fazer parte de Greenpeace, entrar onde for e não arruma a cama. E eu tinha saído da minha casa para ir para o curso sem arrumar a cama. E isso é algo que demonstra a falta de intencionalidade com os cuidados daquilo que está na nossa rotina, né? Então, é o cuidado, é o momento onde você cuida, zela com aquilo que é seu, onde você cuida daquele lugar onde você vai repousar, né? Então, não sei se vocês já ouviram pessoas dizendo, puxa, mas para que eu vou arrumar sendo que eu vou dormir, vou bagunçar, né? Então, esse pensamento, ele diz assim, puxa, eu não vou cuidar daquele lugar, onde é o meu lugar que me dá forma, que me dá descanso, né? Aí eu trouxe até um trecho do livro que ela fala, aí a autora, ela
fala a respeito disso. Examinar minha rotina diária como liturgia, como algo que revela e moldava o que eu amo e que eu adoro. Permitiu-me perceber que minhas práticas diárias estavam me malformando, tornando menos vivos, menos humano, menos capaz de dar e receber amor em torno da minha vida. Mudar ritual permitiu formar um novo hábito repetitivo, contemplativo, e que me apontou para uma forma diferente de estar no mundo. É uma forma intencional, onde esticar a cama não é somente o esticar a cama, é organizar o que está dentro, é entender que para eu fazer tudo isso, eu preciso levantar, me organizar mais cedo, para tudo estar à disposição e contemplação de Deus, né? E aí, esse livro aqui, gente, eu tô maravilhada por esse livro. Eu, como futura educadora, Educar na Curiosidade, a autora, ela fala sobre tudo se utiliza, tanto esse quanto esse. Esse aqui, eu confesso que eu acho que eu vou demorar um pouco para ler, né? Ele é A Mente Bem Treinada, que é sobre educação clássica em casa. Mas aí, voltando nesse, ela fala que tudo é um banho nós ensinamos a criança. Cada detalhe, cada atividade, não existe um momento assim onde tem pausa para ensinar para a criança, tudo ela aprende. E a mesma coisa esses trazeres para a vida, para o educar na fazer a cama, educar para deixar o chinelinho ali, não é porque se deixar virado vai morrer, né? Não, só deixar organizado, deixar tudo bonitinho para você. É uma forma de mostrar zelo pelo aquilo que você faz. E aí, eu até notei aqui, Saia Lázaro, porque é mais ou menos isso, assim, né? A gente tá ali meio mortinho, né? Meio... e a educação é o Saia Lázaro, Deus, Jesus, ele nos dá forma, ele nos chama para esse lado onde não estamos vivos, mas ele chama para a vida, né? Então, ela fala a respeito de educar na curiosidade, onde nós utilizamos cada recurso não como estímulo, porque a gente está hiperestimulados. Nós estamos num lugar onde existe a apostila que mandaram para a gente, depois tem TV, tem tantas coisas onde o de dentro para fora não é estimulado. Então, ela fala a respeito disso, né? A respeito de trazer para nós, e aí ela é voltado para a educação, mas eu vejo como, primeiro, eu preciso viver isso para eu ensinar as pessoas. Trazer essa chamada onde não precisa necessariamente de estímulos, onde eu posso ir para o mato e observar a formiga, e observar ali na contemplação, onde eu estou ali esticando a minha cama, e eu estou, puxa, e como eu vou passar esse lençol? E como que dobra o lençol elástico, né? E é algo assim que a gente começa a trazer essa curiosidade. Eu lembro quando eu fui passar o meu primeiro lençol de elástico, eu falei, como se dobra? E o meu primeiro impulso foi Google. Mas por que não eu mesmo descobrir, eu mesmo experienciar novas formas? Então, a gente busca muito as respostas imediatas de miojo, mas esses momentos de atividades, nós também podemos, gerarmos uma nova técnica na observação, né? Então, ver uma dona de casa, que elas
elas sabem de cada detalhe. Ai, coloca limão, coloca não sei o que lá, coloca... Elas sabem. Muitas delas não precisaram de Google, porque elas estavam ali vivendo a liturgia do diário, a liturgia do ordinário, onde elas têm um arcabouço, né, de conhecimento que é transmitido, né? Aí essa daqui também é outra que eu adorei a respeito nesse livro da liturgia, que é o escovando o dente. O escovar o dente é algo assim que diariamente a gente vai lá, escova, só que a gente só percebe a falta do escovar diário, não é assim de um dia para o outro, é o acúmulo que de repente a gente percebe que tem ali algo que está errado, uma cárie. Então, é esse olhar para o vivendo em um corpo que ela fala a respeito. As manutenções da nossa vida, né? Onde nós precisamos entender que existem cuidados que diariamente a gente faz com o nosso corpo. E não somente para o corpo de físico, mas para o corpo espiritual. Então, isso faz parte da liturgia do ordinário, fazer um alongamento, fazer um exercício físico, sabendo que 24 horas daquilo que fazemos, muito daquilo que nós colocamos como manutenção para a vida, se nós não cuidarmos, ela desmorona. Então, ela coloca aqui uma frase muito boa. Muito da vida, inevitavelmente, é apenas manutenção. As coisas precisam de manutenção ou desmoronam? Isso está faltando aqui um P. Passamos a maior parte dos nossos dias e grande parte da nossa energia simplesmente evitando entropia e uma decadência que é inevitável, né? Então, e esse chamado assim para liturgia é intencionalmente nós buscarmos trazer vida, escolher hábitos melhores para cuidar daquilo que é nosso, né? O nosso, eu fico sempre pensando assim, se eu chegar no céu e Deus falar assim, puxa, você adiou, porque não é para você vir agora, era para vir daqui 10 anos, mas os seus hábitos, aquilo que você escolheu, até mesmo a falta de comunhão com Deus, assim, acordar super rápido e não orar, não meditar, não me ajoelhar, isso me trouxe um estresse. Aí ele falou, por isso você teve esse derrame, por conta desses maus hábitos. Então, são coisas que a gente não vê como um escovar de dente, a gente não vê de um dia para o outro a cárie. A cárie, ela se forma com o tempo. Então, assim como a cárie se forma com o tempo, o nosso corpo, ele precisa desse olhar que com o tempo, ele não é somente manutenção. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou com suspeita de Covid. E aí eu fiquei pensando, assim, meu primeiro teste, eu falei, deu negativo. Já para mim foi uma festa, assim, né? Mas eu pensei depois, mas deu negativo. Mas eu ainda tenho alguma coisa, porque eu não estou conseguindo me mover muito bem. Tá muito ruim isso daqui. Então, às vezes, a gente está ali só buscando pequenas soluções, ao invés de pensar no amplo, no geral, onde nosso corpo, ele está, às vezes ele está gritando para ajuda, falando, olha, eu estou sempre gripado, eu estou sempre cansado, me ajuda, precisa de uma manutenção, precisa de uma mudança de rotina, né? Ó, se vocês tiverem alguma coisa, porque essa parte, ela é bem tocante, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode. Eu lembrei do livro
tem uma parte, eu não sei se você vai falar do banheiro da oração. Pode falar. Me chamou muito a atenção esse aspecto, né? Porque no livro ela conta que o pessoal da igreja quando vai orar numa casa, a pessoa muda, e todo mundo entra no banheiro e ora ali pelo banheiro também, né? E muitas vezes as pessoas esquecem, né, de algo assim, né, que é comum, né? Quando se vai orar na casa de alguém, né? Mas o banheiro é uma parte importante. Ela fala, inclusive, dos orifícios, né? Se a gente não tivesse eles, a gente estava lascado, né? A gente precisa também, né, eliminar, evacuar, precisa ter saúde em todas essas áreas, né? Que não são menos importantes, são tão importantes. E é essa questão que você falou agora do escovar os dentes, de cuidar da manutenção. Uau, se a gente não cuida do básico, né, como que a gente vai querer o extraordinário, né? Então, essa liturgia do ordinário realmente é algo muito importante, de um olhar para aquilo que é manutenção. A gente não vai querer voar num avião que não tem manutenção, a gente vai querer, quando for voar num avião, poxa, quero o avião olhar, não, mas é só um parafusinho, né? Não, tem que trocar. Né? Se já deu o tempo dele, senão pode dar problema, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, né? Como é importante cada detalhe. Legal, tô gostando, Renato. E é muito incrível, eu tô apaixonada, assim, é sério, eu não tenho como explicar a respeito. Aqui no ciclo circadiano, uma das coisas que mais influencia é o nosso intestino. Então, o que acontece? Nosso intestino, por conta da facilidade da comida, ele está sempre cheio. Ele está sempre ali saturado. E existe um lugar que se chama juno, dentro do intestino, que é a parte que, quando as pessoas estão mortas, ela ali fica vazio. Da mesma forma, quando estamos em jejum, ali fica vazio. Então, tem algumas medicinas, a parte assim, que isso também é outra coisa assim que eu vejo assim, nós muitas vezes descredibilizamos algumas medicinas porque desse lugar eles colocaram alguma religião próxima. Então, a medicina ayurvédica não significa que ela é uma medicina que está voltada para uma religião. Existe, sim, um pessoal de uma religião que utilizou o conhecimento disso, né? E eles falam sobre a primeira importância do tratamento do intestino. E tem até a Idelgarda, não sei falar o nome dela, ela é para a Igreja Católica, ela é uma santa. E ela é da época da Idade Média. Lá na Europa, ela já falava disso, ela tratava dentro dos mosteiros as pessoas com alimentação. E ela falava sobre Deus, sobre toda essa da utilização da limpeza intestinal, da limpeza bucal, das rotinas, como forma de contemplação a Deus, né? Então, existe, assim como nós somos um grupo voltado para a ciência, então a gente precisa ter esse resgate. Até mesmo Elon Musk, ele fala que uma das coisas que todo ser humano deveria aprender, ele diz a respeito sobre finanças, sobre alimentação, sobre sono. Então, é algo que nós precisamos conhecer, né? Porque mais para baixo eu vou falar a respeito sobre a vivência, como nós vivemos, aquilo que vivemos, as pessoas, elas falam, puxa, eu quero ou não quero, sabe? Ninguém vai... Eu brinco muito, assim, que quando a gente vai buscar uma cabeleireira, a gente sempre busca uma cabeleireira que tem algo que a gente quer, né? A gente não vai naquela mulher que tá cheia de cabelo bizarro, você fala assim, cuida do meu cabelo.
porque não vê credibilidade. E a mesma coisa a nossa rotina. Se a gente está dizendo, venha para Jesus, estamos morrendo, muitas das vezes as pessoas olhavam e falavam, mas não tem vida aí, né? E aí entra esse capítulo também, gente, as chaves perdidas, que ela fala... Pode falar, Paulo. Você vai entrar nas chaves perdidas aí, mas só antes de você entrar nessa parte, acho que o Jefferson levantou a mão, acho que ele quer falar. Ai, Jefferson. É isso, Jefferson? Tudo bem? Me ouvem? Sim. A gente ouve você, mas a gente não vê a sua beleza. Isso. E não verão. Então tá bom, manda ver, fala aí. Eu estou lavando louça, fazendo a massa da pizza. Eu falei, não, mas o nosso PG aqui, vamos assim chamar, é imperdível. Obrigado aí da colaboração de vocês e do convite para eu estar participando. Eu peço muito que Deus abençoe vocês aí continuamente. Referente ao assunto que a Renata estava comentando há pouco, a respeito do arrumar a cama, né? Eu me lembro de um livro que foi lançado de um almirante na Marinha Americana, não sei se vocês tiveram conhecimento, ele chamava-se o Almirante William. Ele, inclusive, participou da captura do Bin Laden, né? E ele lançou um livro que até eu estava procurando aqui, na tradução, na tradução para o português, esse livro ficou conhecido como Arrume a Sua Cama, Pequenas Atitudes que Podem Mudar a Sua Vida. Tem até um vídeo dele que circulou muito no YouTube, nas redes sociais, onde ele, uma palestra, me parece que ele fez numa universidade do Texas, Austin, onde ele explica, né, toda a vida dele, os 40 anos que ele viveu na Marinha, e ele fala que dentro da rotina dele, né, para se dizer, do ordinário dele na Marinha, digamos, os superiores dele sempre ensinavam o seguinte, e aí vem ao encontro do que a Renata muito bem disse até agora. Eles falam o seguinte, se você não tiver a capacidade de arrumar a sua cama direito, a probabilidade de você não conseguir fazer nada direito no resto do dia é muito grande. Então, a pequena, mais importante tarefa do teu dia e primeira é justamente você se dedicar a arrumar a sua cama direito. Porque a partir daí, e no final até ele termina dizendo o seguinte, uma frase muito bacana que eu achei. Ele fala o seguinte, que se ao final do dia você parar e refletir e dizer, puxa, eu não fiz nada hoje, você ao menos vai ter digamos assim, o prazer de saber que a sua cama você arrumou direito, né? Então, é muito importante realmente as pequenas coisas, e ele elenca uma série de pequenas coisas, né? Nisso que você falou, da questão da dentição, né? Da manutenção do corpo, né? E ele fala, entre outras coisas, como, por exemplo, se você não abastecer seu carro, você não consegue se locomover, se você não educar seus filhos, você pode ter adultos problemáticos, enfim. E aí ele vai abrindo, mas o fundamental é que ele começa a explicação dele dizendo sobre justamente isso que a Renata disse, né? Quer dizer, se você não arrumar a sua cama direito, você tem uma chance muito grande de não conseguir fazer mais nada direito o dia todo, né? Porque a primeira missão que você tinha no dia, você já estragou, né? Obrigado, viu, Dá? Nossa, obrigada. Obrigado, Dá. Eu até marquei a leitura. O nome dele, eu estava vendo aqui, só um segundo. Eu acho que colocaram no nosso grupo, se eu não me engano. Eu tô no celular aqui, mas me parece que colocaram no nosso grupo aí o livro. Isso, o Paulo colocou. Deixa eu ver aqui. Arrume isso, William H. McRaven. William McRaven. Exatamente, esse aí, o almirante que ele foi das Forças Especiais Americanas por 40 anos. E se eu achar o videozinho dele, eu vou colocar, que é bem breve, mas é muito legal. E ele fala nesse sentido exatamente do que estamos aqui discutindo, né? Que é a gente cumprir o ordinário, né? Ao menos. Obrigado, viu? Bom dia para todos. Obrigada. E é muito isso, né? Porque a maior, assim, a maior cilada da mente juvenil, e isso não falo a respeito de idade, mas é da mente, é você achar que você pode mudar o mundo, né? Se você não faz aquilo que está dentro do seu complexo, como você vai mudar o mundo?
Como se você não arruma a sua cama, que são a pequena chamada para a sua vida. Não falo somente do arrumar a cama, como se arrumar a cama já é um botão de mudei o mundo. Não, você fez aquilo que você está no seu controle, né? Então, o que está dentro do guarda-chuva do nosso controle que eu digo, onde somente nós somos responsáveis, não preciso de ninguém, da autorização de ninguém para fazer, né? E é algo assim que, pelo menos para mim, eu já compartilhei com algumas pessoas, durante a internação que eu tive um problema psiquiátrico, as mulheres, as enfermeiras, elas falavam sobre a laborterapia, onde todos os pacientes tinham que arrumar sua cama, arrumar seu armário. E aí eu perguntava, né? Porque eu como da parte de marketing, de observação, aí eu falei assim, mas o que é isso? Quero saber. Aí eu perguntando a respeito, ela falou assim, uma das características que está dentro da depressão e de problemas psiquiátricos é a falta de zelo. E a falta de zelo por si, a falta de zelo pela rotina, isso é muito, assim, é algo que, como os dentes, a gente não vai percebendo até que tá ali, machucado, né? Aí eu vou dar sequência, as chaves perdidas. A autora, ela tem um momento que ela fala a respeito, assim, de tá ali, vai sair para uma rotina, e tá tudo no esquema, mas tudo muito justo. E ela percebe que tá sem as chaves. E isso, até ela achar, gerou um estresse muito grande, né? E é muito fácil quando nós estamos vivendo uma rotina onde está tudo ali, programado. Mas quando algo sai do nosso controle, ou quando algo sai daquilo que nós programamos, nós confessamos e revelamos aquilo que a verdade sobre nós, né? Então, imagina uma pessoa que está ali na correria, e ela revela um estresse, ela revela a questão assim de ficar rabugento, isso revela as pequenas fragilidades do que precisamos entender dentro de nós, né? Então, existem coisas que vão sair dos nossos eixos, assim como uma chave perdida, né? Ou, por exemplo, eu sei que a Brenda tá. Brenda, você finalizou já seu curso? Eu lembro que você estava já no final, né? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Você já finalizou a sua graduação? Não, eu tô no 9º semestre, tô quase. Quase lá. Então, eu vou te usar como exemplo. Tudo bem. A Brenda está ali na finalização, então, às vezes, a gente está ali com as coisas bem justas, né? Entrega de um TCC, e aí, algo que a gente tinha planejado. Então, chegar em casa, escrever algumas páginas, e... Só que aí, o que acontece? O trânsito não deu certo, o metrô quebrou, e aí teve chuva, e chegou em casa, tá sem energia. E aquilo, o que era planejado, sai de fora do eixo, né? Então, como essas pequenas mudanças daquilo que foi planejado, a gente literalmente percebe sobre as nossas rachaduras. A gente percebe assim que há um estresse a respeito disso. De repente a gente percebe que estamos esbravejando, estamos com raiva, e esse olhar faz parte do ordinário, onde é como uma higiene daquilo que sai de nós,
nós podemos analisar assim, mas por que saiu disso? Por que eu estou realmente tudo no controle? Então, são questões que nós podemos fazer a respeito. Será que eu podia ter organizado um pouco antes? Onde que eu poderia ter melhorado? E fazer essas pequenas análises. Não apenas chicotear, né? De, puxa, sou um erro, sou uma falha, né? Porque essa confissão daquilo que foi revelado de nós, ela faz parte para a limpeza do nosso coração, a limpeza das nossas rachaduras, porque existe uma beleza na nossa imperfeição, porque a nossa imperfeição é que dialoga com as pessoas, como, por exemplo, se eu chegar aqui falando assim, eu sou ótima, minha rotina, gente, olha, eu acordo 5 horas da manhã, já estou correndo, tá? Aí eu chego, os pães de queijo já estão ótimos, porque eu corri no tempo que o meu pão de queijo está fazendo. Se eu só cantar vitória, alguém vai falar, puxa, mas não tem nada errado aí? E as nossas falhas, as nossas imperfeições, elas são lugares onde a gente abre, permite para o outro, dizendo, puxa, eu erro aqui, mas eu estou batalhando para isso, né? Até mesmo eu fiz uma anotação que ontem, na conversa com o Marcelo da ABC2, ele disse a respeito que a missão do cristão não a missão do cristão é fazer amigos, porque somos ótimos para ser colegas. Só que a gente quer ser perfeito, né? Porque temos que ali somos embaixadores do reino. E como o embaixador do reino vai errar? E essa é o lugar onde nós precisamos entender que sim, vamos errar. Sim, vamos perder as nossas chaves. Sim, vamos precisar mostrar que nós queremos fazer amigos. E onde a gente vai revelar nosso melhor amigo, que é Jesus. Que nós vamos revelar nosso melhor amigo, que nós abrimos o nosso coração para ele, nossas imperfeições, e dizemos, eu xinguei todo mundo quando eu perdi a chave, me ajuda. Então, esse é um lugar, assim, que eu reflito bastante, né, a respeito de o quanto a nossa verdade sobre nós mesmos, abrindo com o coração para Jesus, a gente mostra as nossas rachaduras. E Jesus, ele vem ali para tratar essas imperfeições, mas para ser mais próximo a ele, né? E aí, eu vou dar sequência, se caso alguém quiser comentar alguma coisa. Aí a autora, ela fala sobre comendo as sobras, né? Que ela tem ali, literalmente, uma comida, um fast food, né? Onde tem as sobras desses fast foods, que, se eu não me engano, eram tacos, né? Que tacos com uma sopa, e ela faz ali algo. Eu fiquei até imaginando, eu falei, gente, meu Deus, né? E naquele momento, enquanto ela estava falando sobre aquela rotina, né? Ela diz a respeito que aquelas sobras era a respeito daquilo que tinha para, assim, muitas das vezes a gente só quer o banquete, né? Mas às vezes não deu tempo de preparar algo, né? Fazer algo tão maravilhoso, mas até mesmo essas sobras, elas fazem parte do momento com Deus, né? Onde a questão, assim, de nós, como, por exemplo, eu sempre faço marmita, né? E é muito fácil a gente olhar e reclamar, sabe? Olhar e falar assim, poxa, o frango tá meio duro, né? Porque é o resto de ontem. Mas Deus, ele nos deu isso também. Às vezes não vai ser da melhor forma como a gente imagina, não vai ser o cardápio perfeito. Então, e aí
é aquele momento, e aí tem até as palavras que elas destacam, que é a palavra, o sacramento e o alimento esquecido. Às vezes, uma pequena migalha do momento onde a gente vai ter comunhão com Deus, a gente tem que agradecer aquele momento, o momento rápido, onde a gente busca se alimentar com Deus, é um momento onde a gente temos que ser gratos no pouco e no muito. Mesmo se eu não sou mãe, mas Paulo eu sei que tem filhos. Às vezes ele planejou estar ali, fazer o devocional dele de uma forma super organizada, mas teve que levar filho para o médico, teve que fazer um monte de coisa, onde a oração dele só foi somente no momento onde o filho estava tomando soro. Ele usou daquele momento, era um momento raro que tinha por conta da rotina que teve, mas é um alimento, né? Então, às vezes a gente acredita que é apenas uma sobra, né? Mas se alimentar de uma forma intencional, que isso, pelo menos esse capítulo, ele me disse muito a respeito dessa questão da alimentação, da nutrição, de todos os aspectos, onde intencionalmente a gente se alimentar, organizando para estar da melhor forma, mas também quando a gente não tem a possibilidade, agradecer da melhor forma. Intencionalmente em tudo que a gente se alimenta, desde os alimentos, desde a palavra, é um momento onde a gente está em comunhão com Deus, de reservar o melhor, de organizar uma mesa para comer, de selecionar as melhores coisas para a gente comer, mas também quando a gente tem as sobras, agradecer, né? Porque muitas das vezes a gente observa, assim, eu não sei se vocês já tiveram esse negócio, né? Mas para mim já tive. Na época, quando a minha mãe, eu estava fazendo o inventário da minha mãe, minhas contas foram congeladas. E aí, literalmente, eu e meu irmão, a gente comeu a mesma coisa por um mês, assim, foi estranho. E teve um dia que ele falou, não aguento mais comer polenta. E eu tinha feito com muito carinho aquilo que foi um kit sobrevivência. E aí eu falei, mas é o que a gente tem para hoje. E aquele momento eu fiquei muito chateada, eu falei, eu queria oferecer algo melhor. Mas aquele era o melhor que eu podia naquele momento. E se a gente não sabe dar glória para o momento que é da polenta repetida de um mês, não vai ser quando a gente tiver um banquete que a gente vai saber dar glória. Então, é essa reflexão que eu tirei a respeito do comendo sobras. E... se alguém... Oi? Eu acho legal você comentar isso, porque esse grupo, por exemplo, aqui, é um grupo de líderes, né? Pessoas que estão buscando alta performance, né? Estão querendo mais de Deus e mais servir os seus grupos, né? Ampliando e servindo, né? Com intelecto, entre outras coisas. E uma posição que a gente tem que estar sempre atento e que eu vejo aí muito importante, essa questão de servir, né? Porque muitas vezes o líder, ele se alimenta e é o alimento dele a posição de líder. Mas ser um co-líder ou ser alguém, né, que está numa posição que não é de liderança ou numa posição de liderança ainda maior, né, está numa escala inferior dentro de um grupo grande, né, como a BC2 tem presidente, tem um monte de lideranças, né, estaduais, etc. Estar numa posição muitas vezes inferior não significa ser inferior, né? E aí disso que você está falando, de agradecer por esse alimento, né, de você saber que, poxa, eu consigo me alimentar melhor, ou servir melhor, ou fazer algo a mais, mas deixa eu agora, é o meu momento, é isso aqui, de saber
o seu lugar, né, dentro do tempo. Eu acho até que você vai falar mais sobre isso, né? Não quero nem prolongar sobre, mas esse papel da liderança que cada um de nós temos, né? Que cada um do grupo, com certeza, aqui está em posições de liderança, e que muitas vezes a gente tem que se colocar numa posição de mais de servir do que de se alimentar com esse sentimento de propósito. Estou agora liderando, estou fazendo. Isso. E isso casa muito bem com o próximo tópico, que é lutando com o marido, né? E ontem, a reunião que eu tive ecoou bastante, né? Porque eu refletindo a respeito do que é importante falar para uma pessoa que vai ingressar em uma universidade, eu percebi que eu estava ali apenas querendo defender umas pautas, mas não mostrar o que é revelador de Deus, né? Então, aqui, a autora fala a respeito de uma briga, né, que ela teve com o marido, assim, e que algo que simplesmente não traz paz, né? Então, um belo de um exemplo, hoje a gente vive numa sociedade onde está muito polarizada. Falar sobre política, a gente observa, as pessoas já vêm com rótulos dizendo, tal coisa, ou até mesmo questões que estão levantando não, isso vem de tempos, né? A questão de gêneros e um monte de coisas, né? E às vezes a gente está se armando para defesa, né? A gente está ali se armando, buscando. Eu falo isso por mim, né? Eu gosto muito de estudar história, gosto de estudar a história do feminismo, toda essa parte, mas o quanto de mim eu estava só se armando para fazer um bom combate. Um bom combate para detonar outra pessoa. Isso eu estou sendo bem vulnerável aqui. De pegar e mostrar que eu estou certa. E isso não revela o amor de Deus, porque o amor de Deus, ele revela através da paz. Então, aqui, por exemplo, o nosso grupo somos cristãos na ciência, onde haverá momentos que cada um vai refletir divergente da forma como que alguém que está apresentando. Só que a nossa missão não é eliminar o outro, não é dizer que estamos certos ou errados, mas entendemos que precisamos trazer a paz para os nossos diálogos, onde o nosso lugar é trazer a paz, entendendo que cada um pensa de forma diferente, onde cada um tem o seu trabalho, cada um tem seu papel, e a nossa posição é trazer a paz que está na reconciliação. O trabalho, que nem o Paulo falou de uma forma brilhante, sobre o trabalho diário, né? Onde o trabalho diário de uma paz, que é o trabalho diário do Shalom, onde cada um tem o seu papel. Haverá momentos que isso é normal, haver momentos que há conflitos, onde um está para o outro, onde é o limite do outro, do papel do outro. E esse é o momento onde nós precisamos entender que precisamos escolher intencionalmente ser pacificadores e não entrar em guerras todos os momentos, reforçando o nosso papel. Eu preciso defender isso como uma pauta, né? E isso eu refleti muito, né? Porque um dos diálogos que foi abordado ontem foi de os maiores impasses dentro para entrar numa comunidade, não é para as pessoas seculares, mas é os cristãos contra os cristãos. Então, por que esse debate, essa parte assim de eu preciso mostrar
em cima de todos os outros que eu sou o melhor, porque não existe um lugar onde vamos dialogar e dizer, até aí, até esse momento, como 2 sacos. Existe aquele que está com o saco costurado e o saco que está com fundo falso. Nós precisamos entender que algumas coisas a gente põe no nosso saco, outra coisa a gente deixa ele cair, né? Porque estamos aqui para ser pacificadores. Não significa que é aceitar qualquer coisa, mas é não entrar como uma posição de batalha, e sim buscar trazer a revelação que é de Deus, né? Que é a parte do servir, a parte de intencionalmente buscarmos sermos muito mais parecidos com Jesus do que aqueles que levantam bandeiras, né? E não, falta pouco daqui, não sei como vocês estão de tempo, mas tá tudo bem? Eu posso dar uma continuada? Então tá. Cadê o Paulo que não apareceu aqui? Ah, tá aí. É que a câmera ali vai mudando aqui. Não sei por quê. E aí tem o capítulo, esses 2 capítulos que ela fala a respeito de verificando o e-mail e sentado no trânsito, são coisas assim que, não sei para Jundiaí, mas quem mora em São Paulo, é algo muito intenso, né? Eu não sei se também a questão de hoje, a verificação do e-mail, a gente não poderia substituir verificando redes sociais ou interações, né? Porque algumas ferramentas caem no desuso, mas a técnica que ela trouxe é a respeito de... Existem momentos onde a gente vai conversar com as outras pessoas, que não é, eu tenho que enviar um e-mail, mas é um momento onde a gente tem a permissão de Deus para comunicar com outra pessoa. Então, nas nossas tarefas, no nosso e-mail com a faculdade, no nosso e-mail para solicitar alguma coisa, a gente tem esse lugar onde Deus, a gente está ali utilizando e enviar um amor. Renata, deixa eu aproveitar que você tocou nesse assunto, compartilhar com vocês uma coisa legal, que tem a ver com e-mail também, com mensagens, né? Hoje existem vários meios de você mandar mensagem, não é só a caixa de e-mail, né? Eu estava passeando no LinkedIn para ver os comentários, as atividades das pessoas, e eu vi uma empresa aqui de Jundiaí, não tem problema falar dela, até faço uma propaganda gratuita, uma empresa, até onde eu sei, acredito que é idônea, sim, é a Prensas Jundiaí. Eu até entrei no LinkedIn deles lá, aí uma empresa realmente grande, muito boa, e aí eu cliquei no link e vi que o link que direcionava para o website estava errado. Falei, poxa, deixa eu comunicar. E eu falei, vou comunicar 2 pessoas, pelo menos. E aí a primeira pessoa que eu comuniquei foi uma pessoa do RH, uma psicóloga, colega de profissão aí, tá na área. E aí eu falei para ela, né, olha, eu vi isso aqui. Eu falei, poxa, para ter uma rapidez, ajudar eles o mais rápido, vou avisar o presidente também. Vamos ver se o presidente responde também. E foi muito legal, porque ele ficou tão agradecido, mas tão agradecido por aquela coisa tão pequenininha que talvez outros tenham passado, né? Eu não estava ali para dizer, olha, eu sou cristão e por isso eu fiz isso, né? Mas é uma virtude, um valor, né? Que nós defendemos e a gente tem que ter o walk to talk, né? Então a gente tem que fazer aquilo que a gente fala, né? Não adianta só falar, tem que fazer. Então, eu não passei por aquilo. Eu escrevi um ótimo mensagem, sabe? Eu escrevi, olá, né? Bom dia. Eu cliquei nesse link, coloquei o link. Quando eu cliquei nesse link, eu fui direcionado para um site que era .com.br. Esse site não está redirecionando para o .com. Seria bem legal aí que não tivesse assim para os seus clientes ficarem felizes, satisfeitos, né? Então, foi bem legal.
e fiz amizade, né, com eles, a gente, um ajuda o outro, né, e acredito que é isso que a gente está falando, né, o e-mail não é só uma mensagem por si só, mas é servir, a gente está construindo um lugar melhor, seja nas redes sociais, seja online ou offline. Sim. E é uma coisa assim que é, é algo, questão de mentalidade, mindset, onde nós precisamos cultivar dentro de nós, né? Eu, pelo menos, eu, eu abomino dentro de mim isso, quando eu estou só procurando culpados para responder algo. E isso, assim, quando eu percebo dentro de mim isso, eu falo assim, ai, eu estou querendo procurar culpados. Então, por exemplo, eu errei em algo e eu comunicar, eu errei, estou aqui fazendo para dar certo, eu notificar a mim mesmo, assim, de eu estou me responsabilizando por algo. Então, existe aquele o mindset da prontidão de fazer e não precisar apontar o erro assim de isso daqui eu não posso fazer porque dá erro, mas buscar a resolução. Então eu fico pensando que nem aqui no Brasil, quantas vezes a gente pega em questões simples, a pessoa está ali no caixa, você fala, eu preciso fazer isso. Aí a pessoa fala, eu não posso fazer isso. Aí você fala, tá, mas quem pode? Por que a gente precisa fazer essa pergunta, mas quem pode? Porque a pessoa não fala, olha, eu não posso, mas eu vou direcionar para quem pode. Olha, essa daqui é fulana de tal. E esse mindset, quanto está instalado dentro de nós? E o problema pior que está por detrás disso é a pessoa que está sempre reclamando. Eu não acredito, você não sabe quantos problemas eu tive que resolver, e sempre é o mesmo problema. E aí a gente começa a declarar apenas as problemáticas que a gente não resolveu, e isso traz para a gente uma ineficiência. Então, somos enviados para as nossas habilidades, vão lapidar o que está dentro de nós. E o que, assim, essa é a parte, reconhecer que a gente também não sabe, está tudo bem, ou que teve erro, está tudo bem, mas qual é a nossa atitude na nossa comunicação? Qual é a nossa atitude? Que nem aconteceu esses dias. Eu pedi uma resolução de um caso e eu tive que pedir para minha chefe comunicar com a outra mulher, porque ela não me respondeu, porque simplesmente eu acredito que ela não tinha resposta. E por que não dizer, eu não tenho resposta para isso? E eu vou procurar. É essa mentalidade de prontidão que eu busco colocar como liturgia diária, como algo assim que se eu não sei, eu não sei. E se eu tenho resposta, eu tenho resposta. Se eu não tenho, eu vou buscar quem tenha, né? E aí vem a outra parte também, que é o sentado no trânsito, que isso daí, para mim, é algo que eu vivo constantemente. Eu trabalho em São Paulo, moro em São Bernardo. Para eu chegar no meu trabalho, demora 1h40. Então, eu faço a minha faculdade no trânsito. E é algo assim que eu percebi que esse tempo é um tempo que eu posso utilizar de várias formas, onde eu utilizo para orar, utilizo para ler a Bíblia, onde eu utilizo para dar risada, ouvir podcast, né? E quantas vezes a gente. Eu sempre me pergunto por que as pessoas estão correndo para entrar num ônibus, sabe? Porque como eu pego condução, eu olho e falo assim, gente, mas as pessoas estão correndo e elas estão ali estressadas. Olha o trânsito, as pessoas estão ali estressadas e não aproveitam o caminho. Tanto que eu trouxe até um livro que tem uma parte, esse daqui. Ele fala sobre a neurociência por detrás da arquitetura, né?
por conta que as pessoas, elas estão carro, trânsito, trabalho, casa, elas estão mais infelizes, porque elas têm menos contato com o visual, com o céu, da casa para o trabalho, do trabalho para casa ou da faculdade. E esse momento de transitar, não tem mais um andar, ou elas estão num piloto automático que não observa. E isso vai trazendo do urbano a depressão para dentro do ser humano. Só que nós precisamos intencionalmente, que essa é a palavra, entender que nós não precisamos entrar nessa rotina. Nós não precisamos entrar nesse lugar que espreme, que nos comprime. Nós podemos utilizar esses momentos como um momento de eu estou no caminho para algo que Deus me chamou, e esse é o momento, eu escolho intencionalmente colocar o ritmo, né? Porque é algo que eu sempre me reflito. Por que o caos do outro... por exemplo, se Paulo saiu atrasado, ele vai correndo loucamente. E ninguém tem culpa porque Paulo estava atrasado, mas as consequências dessa correria loucamente dele impactou algumas pessoas no caminho. Pode ser com buzina, pode ser com fechada, pode ser que tinha uma poça de água e ele molhou um pedestre. E quanto a nossa correria não somente contamina negativamente ou pode contaminar positivamente. Então, se Paulo saiu atrasado, mas ao mesmo tempo ele buzinou para uma senhora atravessar, ele sabe que está atrasado, ele já está atrasado, mas ele sabe que ele está no caminho. Deus, ele cuida de todas as coisas, não é o caminho que vai fazer dele. Então, mas utilizar desse lugar como intencional de viver o momento, ao invés de viver anestesiado num tubo e esquecendo das pessoas ao redor, né? Então, é esse olhar, assim, que eu vejo bastante desse hábito litúrgico de, independente do tempo como a gente está, se está dentro do tempo ou fora do tempo daquilo que é programado, não entrar no rotineiro, às vezes até mesmo mudar de rota, percebeu que muda de calçada, observa diferenças, dê oi para as pessoas ao redor, né? Porque esse olhar que eu vejo é como se tivesse um cabresto, né? E as pessoas não estão mais olhando. E hoje a gente vê assim, pelo menos para mim que eu ando. E as pessoas esbarram. Se você não vira, a pessoa ela vai esbarrar em você. Eu fico olhando assim, eu falo, gente, eu preciso dar seta agora, porque a pessoa ela vai esbarrar em você, ela vai indo assim, tipo, e é algo meio kamikaze. Você fala, ela vai sair do caminho ou não, né? Porque ela tá ali, ó, frenética no mundo dela. Então, esse resgate do nosso olhar é fundamental para a gente entender o que está no caminho, do que está por vir. E aí, estou chegando já nas partes finais, mas não menos importante, que essa é a parte que para mim, ela é muito da vida cristã, né? Porque ontem eu estava vendo uma série que é sobre a história de um movimento feminista e as pessoas que são contra esse movimento feminista. E aí teve um discurso que a mulher, que ela é do conservadorismo, ela fala a respeito, né, para a feminista. Ela fala assim, puxa, mas você está aí brigando, você está ali gritando bastante, mas onde você tem um lugar onde você pode conversar tranquila, né?
Então, e aí eu olhei e falei assim, tem sabedoria aí, vamos observar mais o que ela está falando, né? E aí ela falou assim, puxa, eu tenho meu momento com a família, é isso que eu quero cultivar, meu momento com a família, onde a gente, no domingo, a gente vai para a igreja, a gente está sentado à mesa, durante a semana nós jantamos, e esse é o momento onde perguntamos para os nossos filhos como estão, faz parte é o dia a dia, é esse dia a dia com contato com o outro, que é a congregação, a comunidade, que nos diz que a gente é feliz, né? Nos diz muito daquilo que a gente está vivendo e mostra também aquilo que está desajustado e quebrado, né? Então aí eu trago até novamente o que o Marcelo falou. Nossa missão é aprender a fazer amigos, né? Porque a gente tem a nossa família, mas quanto intencionalmente a gente não conversa, abrindo o coração, perguntando como está, não com checklist do que o outro precisa ser. Eu preciso conversar com a pessoa porque eu preciso dar essas informações para ela ser melhorzinha para Deus. Não, mas é de momento onde ali a gente está em koinonia com Deus, né? Então, Deus, ele nos dá o calendário de festa, eu acredito que não é para apenas, assim, de uma forma sem intenção. Tem um calendário de festas para dizer que existe um momento de comunhão. Por exemplo, quando tem... esse é o calendário que é ali do Antigo Testamento, quando fala sobre o Pessah, que é da Páscoa, que daqui a pouco a gente está chegando nesse calendário. Não, os judeus, eles, se caso alguém tiver um conhecimento a mais sobre isso também, por favor, pode complementar. Os judeus, eles, nas celebrações deles, eles colocam uma carne, que é do cordeiro, coloca água salgada, coloca uma batata não, uma maçã, um docinho, uma massinha de maçã, folhas amargas, então tem todo um ritual nessa comunhão, onde ali eles estão celebrando e eles estão lembrando a respeito do tempo no deserto e a saída do deserto, né? E isso faz parte de um momento onde a gente está ali celebrando e lembrando da nossa cultura e também falando sobre as lágrimas que derramamos com a água salgada, que referencia as lágrimas. E a gente pode falar dos nossos dias a dias, sabe? Esse calendário, tudo que está dentro da Bíblia, a gente, numa conversa, a gente pode aproximar o outro, né? Aproximar de momentos agradáveis, às vezes também não tão agradáveis, como a folha amarga, né, que diz a respeito dos tempos amargos que foi estar na luta do deserto, né? Então, chamando um amigo, lembrando a importância de viver em comunidade, né? Porque eu vejo bastante cristãos que eles estão ali soltos, né? E aí você observa que o discurso deles, eles falam assim: mas eu não pertenço, eu não tenho intimidade. E a intimidade, ela é uma escolha, ela é intencional. Até mesmo um homem, para casar com uma mulher, ele precisa intencionalmente falar, eu quero. E ele precisa, se ele ficar esperando que aconteça magicamente, não vai acontecer. O que acontece muito as pessoas, por conta do secular, acredita que vai se deixando, vai indo, mas Deus, ele mostra da intencionalidade de viver, da intencionalidade de estarmos em amigos, porque estarmos em amigos é a gente escolher estar à mesa, e a mesa, ela não se põe sozinha. Então, eu gosto muito da liturgia da mesa, porque
uma coisa que a gente brinca aqui em casa, a gente pode passar 2 horas cozinhando, mas às vezes a comida vai rápido em meia hora, né? Ou não, aquelas 2 horas que a gente estava cozinhando, comendo aqui, se multiplica em 5 horas conversando, né? Mas teve uma intencionalidade desde a cozinha para chegar na mesa, para colocar ali e recepcionar as pessoas, fazer um chá, fazer um bolo, conversar, falar assim, puxa, eu vou lá porque eu quero conversar com a pessoa, ou a gente aqui no sábado de manhã, intencionalmente estamos aqui para falar sobre o conhecimento, mas também eu conheço hoje um pouco mais de cada um, em cada detalhe a gente vai conhecendo um pouco mais de cada um, né? E aí, chegando já para o fim, é a parte do bebendo chá. E essa também é outra que me traz muito essa reflexão. Eu sou barista de formação, eu trabalhei como barista em algumas cafeterias, e para mim, o ritual de beber um café, o ritual de beber um chá, ele faz parte de uma contemplação, né? E aí ela fala a respeito da questão assim de como nós estamos numa sociedade hedônica, voltada para os prazeres, né? Para a pornografia, as coisas, para o sexual, toda essa parte, né? E só que isso tudo é a busca voltada somente para os prazeres da vida, para saciar os prazeres da vida. Mas esses momentos de beber o chá, de estar ali em comunhão, de estar ali em comunidade, é reconhecer aquele momento, aquele prazer, né? Existe ali um prazer. E essa delicadeza não precisa estar com uma potência cheias de coisas, né? A gente coloca muita coisa, né? E aí, resgatando, voltando nessa educar na curiosidade, se a gente não observa esses pequenos prazeres, a gente sempre busca os estímulos, né? Então, eu não sei se vocês já tiveram esse momento, assim, que é um pouco desconfortável. Você tá sentado com uma pessoa e ela pega, tira uma foto, posta, estou aqui com fulano de tal, e no final ela não tem uma conversa intencional, não tem uma conversa boa, ela tá ali só no mundo internetico dela. Ela tá ali nos prazeres, nos vícios, ao invés de estar ali contemplando a beleza de tomar um café, a beleza de... nossa, gente, eu tomei um café com a Brenda, gente, vocês não têm noção, ele tinha uma crema, assim, de gengibre, e a gente ficou falando sobre aquela crema de gengibre, e como é prazeroso a gente estar ali presente, né? Eu até trouxe para... Esse daqui é um livro que se chama Atenção Plena, Mindfulness, que ele dá alguns exercícios, assim, de você deliciar com comer um chocolate e respirar, né? Porque às vezes a gente ficou tanto nessa vida frenética que nossos sentidos, eles estão viciados. E, nossa, esse vício, a gente está ali no hedonismo, né? Na glutonaria, no consumismo, no preciso postar que eu comi, ao invés de estar em contemplação com a coisa mais bela, que é a comida que vem de Deus, o chá que vem de Deus, o café que vem de Deus, que tudo isso a gente pode estar bebendo chá com as pessoas, desligar um pouco do que vem de fora, para acolher o que vem de dentro do outro, que vem da forma de Deus, né? E aí, finalizando, que não é a parte menos importante, pelo contrário, é o dormindo, né? Como eu trouxe o ciclo circadiano, hoje a gente tem bastante pessoas com dificuldades, com crises,
e tudo revela também alguns amores, né? Os nossos hábitos de sono revelam os nossos amores. Então, se nós não dormimos, significa muito que a gente não está moldado para relaxar naquilo que Deus, confiar em Deus, né? Então, a gente está sempre preocupado, e essa é a parte, assim, que quando nós intencionalmente preparamos para o hábito de dormir, nós intencionalmente entregamos para Deus a confiança, onde esse momento é o momento de descanso. Esse é o momento onde eu descanso, Deus faz a obra. O sábado, né? E na palavra diz a respeito do descanso do sábado. Qual que é o nosso dia de descanso, né? Qual que é o nosso momento de descanso, de contemplação? Ou será que está ali tudo frenético? Precisa verificar se vendeu no aplicativo, ou precisa verificar toda hora se teve o retorno daquilo que queria fazer, ou se a pessoa do TCC já respondeu. A gente não para, né? E isso revela os nossos amores, né? Porque esse momento, se a gente não descansa, invariavelmente nós acordamos cansados para não viver a vida. Então, essa chamada para entregar o descanso para a obra de Deus é a gente dizer: eu entrego a obra para Deus fazer, para restaurar as minhas células, porque, voltando aqui no ciclo circadiano, aqui na noite é onde vai ser feita a digestão. Aqui na noite é onde vai fazer a digestão dos pensamentos, daquilo que comemos, daquilo que pensamos, né? Então, por isso que muitas vezes a gente tem sonhos, e isso revela aquilo que está dentro de nós. A nossa língua, quando acorda, revela como que foi digerido o alimento. As nossas excreções mostra se teve ou não uma digestão boa, né? E tudo é feito à noite. E essa é a parte, é onde Deus, ele trabalhou. E se a gente não organiza tudo, percebe que a gente também não permite que faça uma digestão para Deus daquilo que pensamos, comemos, daquilo que espiritualmente recebemos. Então, não é à toa que a gente está numa sociedade onde tem tantos remédios para dormir, tantos remédios para essa parte de anestesia, porque a gente não está desplugado e a gente não está cuidando do nosso sono. A luz, a interferência de estímulos vem mudando muito. E isso faz tanto a respeito da questão da espera, né? Porque o descanso, ele está a entender que precisamos esperar. E falar sobre Deus é falar sobre espera, na contemplação da espera, né? Numa sociedade miojo, nós precisamos resgatar, ou fazer um macarrão e esperar, ou fazer um bolo e esperar, né? Então, é isso. Chegamos ao fim, onde eu trago essa reflexão da beleza da rotina, né? A beleza da rotina é o que molda os nossos amores. Tem até um livro que eu ainda não terminei de ler, que é sobre os amores, né? Você é aquilo que você ama. E aquilo que você ama, por exemplo, se eu não me desligo para dormir, eu sou as minhas paixões. Até mesmo o hipercuidado com o corpo, que a pessoa, assim, eu não sei se vocês já perceberam, essas pessoas que estão assim, de uma forma frenética, fazendo
modificações faciais, porque não querem rejuvenescer, elas são isso que elas amam, elas querem permanecer jovens para sempre. E se eu sei que eu tenho o ciclo de Deus, eu sei que eu tenho a minha fase, que nem eu estava falando até mesmo para o Paulo, antes da gente começar. Eu sei que... foi a história de Miriam que eu falei, Paulo? Olha, pessoa esquecida. Sim, foi a história de Miriam. Que a história dela, que ela vira Mara, né? Porque ela se torna amarga, mas ao passar do tempo, com a nora dela, não é nora, que era casada com o filho, ela se torna de novo o nome dela, que é agradável, porque ela transmite o conhecimento para o outro, né? Então, às vezes, a gente acha que só porque a gente está chegando na velhice ou não tão jovens, a gente acha que a gente é improdutivo, mas a fase também a gente transmite o conhecimento, tudo tem um ciclo, né? Então, os ciclos, eles mostram muito dos nossos amores. E é isso, pessoal. Obrigada. Nossa, agora que eu vi, a gente foi. Maravilha, muito bom. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa para Renata? Quer complementar? Queria comentar rapidinho, né? Primeiro que muito legal mesmo, né? Todo esse, né, conhecimento aí, né? Eu achei uma parte muito interessante, que eu até anotei aqui, negrito, né? Que eu achei que resume bem tudo isso que a gente faz, né? Que é a missão do cristão é fazer amigos, né? Somos bons, somos ótimos amigos, né? E quando a gente resume tudo isso, né? Realmente, né? Se a gente fazer amizade, automaticamente a gente já está falando, né? E apresentando aquele nosso melhor amigo, que é Jesus, né? Então, eu achei bem legal essa analogia do amigo mesmo, né? E o resto, né? Muito bom mesmo. Já anotei o livro, que eu quero dar uma lida. Muito, muito legal a forma que o autor ele traz, né? Essa rotina, né? Muito legal mesmo. E eu vou deixar, assim, eu vou tirar foto para vocês dos livros que eu mostrei, assim, que complementaram bastante essa visão, assim, que enquanto eu estava lendo, me trouxe a lembrança, né? Outras partes e outras leituras que eu faço também complementaram, né? E essa questão de fazer amigos, que é algo que a minha, pelo menos eu não sei para vocês, eu não sou convertida assim, eu não sou de berço cristão, né? E dos meus maiores desafios foi eu tive a conversão e falei, pô, Deus, agora eu não tenho amigo nenhum, né? E aí eu fiquei muito chateada. E aí Deus me mostrou que ele precisava ser meu amigo para eu me relacionar com outras pessoas. Ele me ensinar primeiro o que era amizade. E hoje eu percebo assim que as minhas relações elas estão tão mais voltadas para Deus, tão mais com prosperidade, né? E que ali ela traz muito mais frutos do que antes, porque antes eu era apenas colega, né? Onde eu dividia hobbies, mas eu não tinha em si uma profundidade, né? E aí, só para finalizar mesmo, né? Eu quero trazer definições de Deus para prosperidade. E eu acredito que para encerrar esse encontro, a gente ter essa reflexão para o nosso dia, né? Que aí eu estou tirando desse livro, Riqueza, Pobreza e Prosperidade, do Chris Valentin, que é um livro maravilhoso sobre dinheiro. E Saulo em breve fará essa abordagem, que queremos ser prósperos. Então, a definição dele, que ele traz aqui, é prosperidade é aptidão, recursos, forças e sabedoria para criar resultados positivos em meio à falta, à pobreza e ao vazio. Prosperidade é luz na escuridão,
cura para a doença, abundância na pobreza, completude na falta, benevolência na escuridade, amor aos não amados, beleza entre as cinzas e vencedores entre as vítimas. Prosperidade é a virtude de eu posso fazer, uma mentalidade de mais do que o necessário e um sistema de crença de que nada é impossível. Prosperidade é generosidade radical, compaixão extraordinária, doação sacrificial e profunda humildade. A prosperidade é sempre grata e nunca invejosa. Ela não vangloria, mas celebra os outros e olha para o futuro. Então é isso. Eu quero deixar como finalidade, para finalizar nosso encontro, falar sobre essa prosperidade, porque se nós cultivarmos em nossa vida aquilo, as rotinas, que não é somente nas festas, né? Não é somente no domingo, é em todo momento. Todo momento, Deus nos chama para ser férteis. Deus nos chama para ser próspero. E é isso. Maravilha, Renata. Depois eu quero que você compartilhe com a gente uma foto aí dessa parte que você leu. Achei muito bom. E eu vou encerrar aqui então a gravação, agradecer quem está assistindo com a gente, vocês continuam aqui no Zoom, a gente vai conversar um pouquinho mais. Obrigado para você que assistiu aqui com a gente no YouTube, se inscreve no canal, curte, compartilha, entra no grupo do WhatsApp para participar do próximo encontro com a gente. Muito obrigado você que está aí assistindo a gente. Até mais.